Olá, meu nome é Isabelle. O artigo escolhido foi o uso de glicocorticoide sistêmico para o tratamento da asma grave, consenso multidisciplinar espanhol. Entre os autores eu tenho Jair Domingues Ortega, Júlio Delgado Romero, Xavier Munhoz Gal, Amparo Marco e Marina Blanco. É um artigo recente, é um artigo que foi publicado em outubro de 2022 e está disponível na plataforma Elsevier. Antes eu vou dar uma introdução sobre a doença em si. A asma é uma doença inflamatória mais comum dos pulmões. A prevalência de asma está aumentando em muitas partes do mundo que adotaram um aspecto de vida mais ocidental. É uma doença que representa uma carga econômica muito alta para a saúde global devido à alta incidência e prevalência. E a asma envolve tanto a grande condução das vias aéreas e a pequena condução. E é uma doença caracterizada por uma combinação de inflamação e remodelagem estrutural que pode começar ainda intraútero. A progressão da doença ocorre no contexto de desenvolvimento e aquisição no pós-natal, quando está fortemente ligada à sensibilização alérgica. E a maioria dos casos de asma segue um curso variável e pode ser cessado ainda na infância. Mas existem vários mecanismos que induz a sensibilização alérgena e está associada a exacerbações na vida adulta. Entre os principais sintomas, a gente pode citar a tosse, a falta de ar, sibilos e aperto no peito. As exacerbações são geralmente em períodos mais frios, devido à mudança de estação, infecção, exercício, poeira e alérgenos. E o diagnóstico é feito pela combinação do exame clínico e laboratorial. Tanto os adultos quanto as crianças com asma têm sido tradicionalmente classificados pela gravidade dos sintomas ou pela extensão do controle dessa doença, que é alcançado por meio de um processo de manejo passo a passo, no qual os pacientes são agrupados em 4 ou 5 categorias que utilizam determinados requisitos para o tratamento, com medicamentos controlados. E as drogas que estão incluídas no tratamento são corticoides inalados, beta-2 agonistas, receptores adrenérgicos, que são os LABAs, antagonistas muscarínicos de longa duração, antagonistas de receptor de leucotrieno, utilizado para doença mais grave, o anticorpo monoclonal específico de GE. Embora essa abordagem tenha melhorado o manejo da asma e a redução da dependência de broncodilatadores de ação de curta inalados, os SABAs, para alívio dos sintomas, nenhum desses tratamentos tem sido mostrado para alterar a história, o curso natural da doença. Agora, esse gráfico ilustra a prevalência de asma, que tem se estabilizado nas últimas décadas em países de alta prevalência, que a gente pode ver que está sinalizado em vermelho. Esses países têm alto produto interno bruto, mas, por outro lado, também houve um aumento acentuado da prevalência de asma em países de baixa prevalência, que é esse traçado em azul no gráfico. E, além disso, os países que tinham uma prevalência intermediários, que possuem baixo escalão, baixo PIB, esses obtiveram um aumento considerado no aspecto de aquisição de estilo de vida ocidental, o que acarreta num aumento da prevalência da doença também, que essa linha que está sinalizada em verde. A prevalência da asma aumentou em muitas partes do mundo nas últimas décadas e até recentemente
a asma estava aumentando ano a ano em países ocidentais desenvolvidos. A causa da epidemiologia, que começou no final da década de 70, não é clara, mas o aumento da prevalência é consistente com o aumento de outras doenças autoimunes mediadas, como diabetes tipo 1, a doença inflamatória intestinal e esclerose múltipla. Muitas pesquisas epidemiológicas recentes têm focado que mudanças na dieta materna durante a gravidez podem contribuir com o aumento da prevalência da asma. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os glicocorticoides, que são inibidores potentes da inflamação, são utilizados para o tratamento de uma variedade de doenças inflamatórias e autoimunes, que inclui a asma desde 1950. E o mecanismo de ação, como podemos ver aqui na imagem ao lado, é uma droga que ela é altamente lipossolúvel, então ela penetra nas membranas celulares através do receptor GR de glicocorticoide e se liga ao receptor do tipo 4, que fica no citosol, mas migra para o núcleo, alterando o processo de transcrição gênica. E essa alteração promove maior síntese de lipoxinas, que regulam fosfolipase A2, consequentemente diminui a ação dessa e quebra toda a cascata de inflamação. Isso torna os anti-inflamatórios sistêmicos potentes anti-inflamatórios, porém o mecanismo deles acarreta no maiores efeitos colaterais. O objetivo do artigo é investigar as propriedades e doses equivalentes na indicação terapêutica de corticoide sistêmico em relação à hidrocortisona na população espanhola acometida por asma grave. Entre os materiais e métodos utilizados, foi um estudo baseado na metodologia Delphos, e o painel de especialistas que participaram do estudo responderam a 2 rodadas de questionários Delphos, que consistiam em alergistas e médicos pneumologistas com ampla experiência no manejo da asma grave. O questionário foi desenvolvido pelo comitê coordenador e os participantes responderam a 2 rodadas de questionários que foram fornecidas anonimamente por meio da plataforma interativa. Então, os especialistas convidados responderam a 68 declarações que foram divididas em 4 blocos principais. O primeiro bloco se tratava de generalidade dos glicocorticoides sistêmicos, o segundo do tratamento e manutenção, o terceiro ciclos curtos, tratamento com ciclos curtos, e todas as declarações foram revisadas e avaliadas por todos os membros da comissão coordenadora. Em relação aos círculos curtos, quando as indicações de círculos curtos de glicocorticoide sistêmico, houve um consenso entre os especialistas que a maioria dos itens levado em consideração, que não foi observado equivalente de discordância incerta. Houve concordância que o tratamento com glicocorticoides a curto prazo é um tratamento específico de exacerbações graves e, no caso de crise moderada a grave, o ciclo acelera a resolução da convulsão e previne a recaída. Os palestrantes concordaram que o tratamento de intervenção por exacerbação da asma grave deve ser iniciado dentro de 1 hora após a apresentação da exacerbação e que um curso curto de glicocorticoide equivalente a 0,5,1 miligrama quilo de peso é ideal por dia de prednisona, o equivalente até o máximo 50 miligramas. Essa dose é eficaz na exacerbação e doses de beta-agonistas de resgate. Em termos de administração, os palestrantes eles concordaram que é possível terapia que não pode estabelecer uma dose fixa ideal de ciclo curto.
Além disso, não deve ser auto-administrada pelo paciente sem indicação médica. E concordaram que o glicocorticoide sistêmico, a terapia de broncodilatador, melhora a progressão de exacerbações em pacientes com asma não eosinofílica, e que o tipo de exacerbação eosinofílica ou não eosinofílica pode influenciar a resposta ao tratamento com glicocorticoide. Mas em relação a isso, aos ciclos curtos, os palestrantes expressaram discordância em relação ao início da terapia de manutenção em pacientes com asma moderada e grave, porque adicionar um curso curto de glicocorticoide sistêmico não proporciona nenhum benefício clínico significativo nos pacientes com asma moderada. Então, o consenso da análise estatística foi feito através do método de adequação Hunt e escala de Liberty, onde 9 pontos para avaliar concordância ou discordância, e 1 é quando a pessoa discorda fortemente, 9 quando concorda fortemente. E a relação foi avaliada através de desvio absoluto médio da mediana para medir a dispersão estatística, e mais de um terço das pontuações individuais estavam dentro da faixa oposta à contida na mediana. Então, no estudo teve 2 extremos: as pessoas que concordaram fortemente e algumas que discordaram fortemente das perguntas que foram realizadas no estudo. Agora a gente vai falar um pouquinho dos resultados. Os resultados foram feitos através de 50 especialistas convidados a participar do painel, só que apenas 48 concordaram em participar. Os palestrantes também concordaram com todas as declarações relacionadas ao glicocorticoide sistêmico mais utilizado no tratamento da asma, que é a prednisona e o metilprednisona. E também ocorreu indicação de esteroides alternativos. A prednisona, o alternativo seria hidrocortisona, sendo esse o último tratamento de escolha. Os 50 especialistas convidados, dos 96% que participaram, 24 participantes de cada sociedade completaram as 2 rodadas de questionário Delphos, como já foi dito, e as características demográficas do painel, que foi feito em várias cidades da Espanha, eles fizeram um painel com as características demográficas da população que foi observada no estudo, a população que tinha exacerbação de asma grave. Então, os palestrantes, eles concordaram que os glicocorticoides utilizados no tratamento da asma são principalmente aqueles com meia-vida intermediária, que é o caso da prednisona e metilprednisona, e não há evidências suficientes que sugiram que outros esteroides alternativos como a dexametasona ofereçam qualquer vantagem adicional sobre a prednisona. A hidrocortisona é uma molécula semelhante corticosteroide endógeno, e o tratamento de escolha como terapia é a substituição para insuficiência adrenal. Nesses 3 requisitos, os especialistas tiveram como conclusão apropriada, estão de acordo. Só em relação que o glicocorticoide utilizado no tratamento da asma são principalmente aquele de meia-vida intermediária, que teve uma relação de média mediana menor que 0,62, do que das evidências de outros esteroides alternativos. A maioria concordou, e então a relação ficou de 0,94, e a hidrocortisona é uma molécula semelhante ao corticosteroide endógeno. 88% dos participantes estavam de acordo, a mediana. Então, a carga cumulativa de corticoide, equivalente à prednisona, deve ser unificada. Os participantes especialistas também acharam esse
fator como apropriado. E, além disso, que o uso de glicocorticoide pode influenciar nos biomarcadores da asma, por isso devem ser considerados quando início do tratamento biológico. Essa teve uma pontuação um pouco menor, que não está aqui no slide, mas foi de 0,44. Então, a minoria, o desvio foi mais para baixo, a minoria está de acordo com essa afirmativa. O uso de glicocorticoide reduz a contagem de eosinófilos de forma dependente de doses até 12 semanas após a interrupção. Então, foi concluído que glicocorticoides sistêmicos na asma, na discussão, que é possível a resolução rápida dos sintomas em exacerbações, e as taxas de recidiva entre os pacientes tratados com glicocorticoides têm uma redução. E essa redução das recaídas é normalmente sintomática. O paciente, então, ele percebe que os sintomas como a dispneia, o cansaço, a exacerbação diminui, e além disso, há uma redução do uso de antagonistas beta-2 adrenérgicos, como os SABAs, de ação curta e redução de internações dos pacientes tratados. Só que, além disso, o uso do glicocorticoide sistêmico sabe-se que é uma terapia que reduz a contagem de vários biomarcadores utilizados como referência diagnóstico e manejo do paciente asmático, e redução da contagem de eosinófilos no sangue periférico entre 30% a 36%, e redução da contagem de eosinófilos no escarro. Então, sabe-se que a terapia reduz a contagem de vários biomarcadores utilizados como referência no diagnóstico da doença, de pacientes especialmente em contagem de eosinófilo no sangue periférico e escarro, e a avaliação, a magnitude dessa redução é cinética, de recuperação após interrupção do tratamento no contexto prático na clínica real. Além disso, em 2019, um artigo publicado por Ortega concluiu que a diminuição de eosinófilos no sangue periférico foi quantificada, igual eu tinha falado, entre 30% a 36%, e após um mês de tratamento com glicocorticoide sistêmico como terapia de manutenção. Nessa terapia de manutenção, a dose média utilizada foi de 35 mg dia de equivalente de prednisona, dependendo da eosinofilia inicial, com maior diminuição e com maiores níveis de partida. Então, após 3 meses de tratamento com glicocorticoide, ocorreu redução da eosinofilia, permaneceu em níveis semelhantes às 12 semanas de descontinuação. Os eosinófilos sanguíneos ainda não haviam atingido níveis de base. Então, na administração de ciclos curtos, para o tratamento de exacerbações da asma, também produz diferentes alterações dos biomarcadores. Avaliou-se a mudança nos biomarcadores da inflamação, o T2, após exacerbação grave, e observou que os eosinófilos sanguíneos apresentam os níveis mais baixos no primeiro dia de tratamento e atingem seus níveis de base na segunda semana após a interrupção. Os níveis de perioxina plasmática não diminuíram até uma semana, com recuperação em 4 semanas. E a fração expirada de óxido nítrico atingiu seu nível máximo em 2 semanas, com recuperação completa dos níveis de linha de base em 8. Em contraste com os níveis de IgE do soro, foram superiores os níveis da linha de base nas primeiras 24 horas após a exacerbação e permaneceram elevados até a segunda semana. Todos os biomarcadores atingiram o nível estável em torno de 4 a 8 semanas após o início do tratamento das exacerbações. A gente sabe que os eosinófilos uma característica da asma que podem estar envolvidos é a remodelação das vias aéreas.
Então, a extensa deposição de proteínas intersticiais de colágeno, tipo 3 e 5, e fibronectina e tenancina, sob a membrana basal, que está associada ao aumento da expressão de metaloproteinase, principalmente do tipo 9, que pode ser produzida por eosinófilos. Então, com a diminuição da eosinofilia, acaba por não ter o remodelamento brônquio, que consequentemente vai diminuir a exacerbação da doença. Já no tratamento crônico ou de manutenção da asma, é aquele que dura, de acordo com os especialistas, por 6 meses a 1 ano, independente da dose, ou aquele tratamento com doses acumuladas menores de 1 grama de valor equivalente à prednisona, independente da duração do tratamento, e em baixas doses menores que 5 miligramas dia de equivalente de prednisona, mas não de doses maiores de 7,5 miligramas dias. Valor de prednisona equivalente. A gente sabe que a GINA preconiza que doses baixas seriam menores ou iguais a 7,5 miligramas dia, só que esse estudo do consenso espanhol, os especialistas preconizaram doses baixas menores ou igual a 5 miligramas dia. Principalmente devido aos efeitos adversos que o glicocorticoide sistêmico pode provocar. Então, os glicocorticoides sistêmicos, eles predispõem a diabetes mellitus, obesidade, dislipidemia, atrofia muscular, exortismos, acne, estrias, catarata e glaucoma, hipertensão, arteriosclerose, infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca, derrame, dislipidemia, disfagia, gastrite, úlcera gástrica e duodenal, pancreatite, insônia, entre vários outros efeitos colaterais. Então, é uma medicação que os especialistas concluíram que ela pode ser utilizada em exacerbações da asma grave, que vai prevenir ali que ocorra o remodelamento na parede brônquica, mas é uma medicação que, ao mesmo tempo, não deve ser utilizada por longos períodos devido à grande carga de efeito colateral. E essa carga, normalmente, ela acontece de maneira cumulativa. E, apesar da eficiência da administração, pode estar associada a vários problemas graves de saúde, e isso limita o tratamento da asma com os glicocorticoides sistêmicos. O mais indicado hoje em dia seria os glicocorticoides inalatórios. Além disso, o estudo também preconizou os efeitos adversos que são mais comuns, que já foram até citados, mas os mais comuns que podem trazer mais prejuízos para o indivíduo em si, a exposição contínua está significada associada a um risco aumentado de efeitos como infecção, doença cardiovascular, distúrbio metabólico, condição psiquiátrica, condição ocular, condição gastrointestinal e complicação óssea. Efeito relacionado ao uso de terapia de manutenção são dependentes da dose. Então, quanto maior a dose do glicocorticoide, maior vai ser os efeitos colaterais. Os efeitos adversos estão relacionados à terapia de manutenção da carga anual acumulada, que deve ser registrada no prontuário do paciente, e sempre preconizar ciclos curtos, que podem estar associados aos efeitos adversos. Pode também estar associado a efeito adverso, mas como é ciclo curto, esses efeitos vão trazer um menor impacto no organismo, mas mesmo assim pode acarretar efeitos adversos se durante o ano esses pacientes fizerem uso de glicocorticoide por várias vezes durante o ano, porque tem um efeito cumulativo no organismo. E qualquer paciente que exceda o uso acumulativo maior de 1 grama ano de equivalente prednisona deve ser devidamente reavaliado,
para identificar possíveis áreas de melhoria no manejo da asma, e as doses cumulativas de 1 grama ou equivalente em um ano aumentam significativamente os riscos de efeito colateral e considera-se um risco muito alto para o efeito colateral mais de 4 ciclos ou 30 dias por ano de tratamento com glicocorticoide. Então, apesar de ser uma terapia muito eficiente, não é a terapia de escolha para o tratamento da asma. Aqui tem um resuminho do artigo. E vamos para a conclusão, que embora o uso de glicocorticoides tenha sido generalizado devido à sua eficácia, seu perfil de segurança tem destacado a necessidade de reduzir seu uso na prática clínica de rotina. Tanto os especialistas espanhóis, tanto na UGINA, que preconiza a diminuição do uso. E especialistas consultados manifestou sua concordância sobre a necessidade dessa redução e deixou claro que essa iniciativa faz parte de sua prática clínica habitual. Obrigada.